A ideia do presidente Jair Bolsonaro de usar assinaturas digitais para alcançar o número de adesões exigido para criar seu novo partido pode ser freada por dificuldades técnicas. Em abril, o Tribunal Superior Eleitoral admitiu a possibilidade de recolher assinaturas pela internet. No entanto, determinou que elas sejam validadas através de certificação digital, instrumento pouco usado no Brasil. Mesmo assim, aliados de Bolsonaro devem investir em movimentos alinhados ao Planalto e a grupos conservadores, como dos evangélicos, para conseguir as assinaturas necessárias. Outros movimentos alinhados ao presidente pretendem ajudar nessa mobilização, como o Nas Ruas. Fala, Constantino. Olha, essa questão do partido novo do presidente, né, a gente já falou um pouco. Eu recomendo ao nosso ouvinte, nosso telespectador, o excelente texto do nosso colega, ex-integrante da bancada, Alexandre Borges, na Veja, hoje. E ele faz um paralelo ali com dois movimentos personalistas muito impactantes e influentes na política brasileira: o lulismo e o varguismo. Né? E ele diz, obviamente, comparar isso com o leninismo seria um exagero, óbvio, mas o que ele identifica nessa questão da aliança é exatamente esse culto à personalidade. Quer dizer, não é um partido propriamente dito, é uma sigla com dono. Tudo deriva do próprio Jair Bolsonaro. Né? Eu sei que tem muitos bolsonaristas que dizem que todos os partidos são assim mesmo e usam como exemplo o Partido Novo para atacar. Né? E, na verdade, não é verdade isso. O Partido Novo tem lá a impressão digital muito visível do seu principal fundador, que, inclusive, colocou do próprio bolso muito dinheiro para que ele saísse e ficasse de pé, que é o João Dionísio Amoedo. Mas o partido é exatamente calcado em valores e princípios. Se ele começar a ir contra esses valores e princípios, ele vai ter problema. É óbvio que tem um dilema no início, em todo partido, porque você quer justamente preservar esses valores e princípios. Então tem que ter algum grau de controle para a coisa não desandar, ao mesmo tempo que você tem que delegar, que nem uma empresa. Você vai delegando, ao mesmo tempo que você tem que ter a garantia de que aqueles princípios e valores estão sendo realmente seguidos e cumpridos. Isso não tem nada a ver com a aliança. A aliança, e essa questão digital ou não, é só mais um obstáculo, mas o partido vai ficar de pé. O Bolsonaro tem uma musculatura, uma inserção popular muito grande, ele vai conseguir, ele vai estar desviando o foco e energia que seriam melhor colocados e canalizados para outras questões. Ele é o presidente da República, tem uma agenda reformista e tudo mais. Isso aí já foi dito. Agora, ele vai conseguir, na minha opinião, ele vai conseguir. Só que a aliança representa, na minha opinião, justamente essa ideia eterna que o brasileiro não consegue se livrar, que é a visão populista da política, personalista. Quer dizer, tudo gira em torno de Jair Bolsonaro e a aliança parece que é, então, o casamento desses adeptos com ele e não com o que ele diz representar. Até porque, como a gente já apontou no primeiro bloco, quando há desvios, aí há um impasse, mas muitos bolsonaristas, pelo menos aqueles mais hardcore, raiz, fiel, né, eles ficam do lado de Jair Bolsonaro e não dos princípios. Então, a aliança, para mim, é um projeto absolutamente pessoal e personalista de Jair Bolsonaro. Não é um partido calcado em valores e princípios, portanto, só não o chamem de partido conservador. Você, Vera. Tem aí uma dificuldade, eu acho, operacional para coletar essas assinaturas e fazer valer o partido, e principalmente para fazer com que ele tenha dinheiro, tempo de TV e consiga levar os seus deputados sem que eles percam o mandato. Está havendo uma hesitação por parte dos deputados em se desfiliar do PSL agora, antes de o partido obter o registro. E aí a ala do Bivar vai começar a querer expelir esse pessoal, tirá-los do PSL para que eles fiquem a ver navios à deriva até a oficialização do partido. O partido do Kassab, que foi no qual ele se lançou, uma empreitada na qual ele se lançou para criar de uma forma muito profissional ali o PSD, ele levou 6 meses para ser criado, e há menos tempo do que isso agora, até o limite previsto pela lei eleitoral para que novos partidos possam participar, por exemplo, das eleições do ano que vem. Então eu acho que pelo menos para uma participação sólida e atuante na eleição municipal, essa aliança corre algum risco, sim. E é com vista nisso que eu acho que muitos, mesmo dos leais ao presidente, dos partidários, dos que estavam lá na reza
fundadora da aliança, eles podem acabar não indo, podem desistir de migrar na última hora para não perder mandato, não ficar sem estrutura para as campanhas municipais e, portanto, para os seus aliados ou É difícil que eles sejam candidatos a vereadores, mas muitos seriam candidatos a prefeito. Então, e com candidatos a vereadores dependendo deles. Então, tem toda uma circunstância aí que eu acho que dificulta um pouco a criação desse partido. Fala, Josias. Olha, eu acho que a Vera foi muito feliz aí no resumo das dificuldades que o Bolsonaro vai enfrentar. Eu, para não atiçar o nosso cuco, vou tentar ser bastante sucinto. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Se você analisa a relação custo-benefício, é muito difícil enxergar vantagem nessa movimentação do Bolsonaro. O presidente está desorganizando o PSL, que é o único núcleo parlamentar que votava fechado com o governo, sem muitas discussões lá no Congresso. Ele vai ficar agora mais dependente do chamado Centrão, que é um aglomerado partidário ali que não faz política, faz negócios. Isso ocorre no instante em que o governo acaba de enviar um pacote ambicioso de reforma do Estado. Chega-se, então, a um paradoxo. O Bolsonaro dá de ombros para o PSL porque ele aposta numa reedição em 2022 da mesma tática de 2018. Para que essa aposta personalista dê certo, o desempenho da economia precisa ser exuberante. Desemprego em baixa e geladeira cheia. Nessa hipótese, se nós temos esse cenário com desemprego em baixa, geladeira cheia, o Bolsonaro seria competitivo em qualquer legenda. Portanto, o presidente deveria se concentrar agora, todas as suas energias, na aprovação dessas reformas. Porque ele se torna um candidato, se o êxito dele na economia é exuberante, candidato imbatível em 2022. Mas não, ele prefere se desperdiçar energia na organização de um partido que não adianta nada e só atormenta e gera intranquilidade num cenário que precisa de pacificação.